pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então, diante dessa pergunta, eles vão dizer o que as pessoas dizem que é Jesus. E Jesus depois pergunta: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Por que Jesus faz essa pergunta a eles? Porque a opinião deles deveria ser diferente da opinião das demais pessoas. Porque eles conviviam com Jesus, eles eram seus discípulos, eles eram ensinados pelo Mestre. E Pedro então vai dizer que Jesus é o Messias. Sim, a resposta de Pedro foi uma resposta certa. Ele afirmou aquilo que de fato Jesus era, o Messias. Mas Pedro, assim como os demais, também não compreendiam o messianismo de Jesus. Assim como todo o povo, eles esperavam um Messias que seria um rei glorioso, alguém que libertaria o povo do governo, alguém que seria um Messias político e não um Messias sofredor. Diante da resposta de Pedro, Jesus então vai apresentar o seu plano de salvação. Ele diz que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. E ele deveria ser morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Diante dessa proposta de Jesus, Pedro então, rejeitando essa proposta, ele toma Jesus de lado e o repreende. Em outros evangelhos, nós escutamos que Pedro diz a Jesus: Deus não permita que isso te aconteça. Por quê? Primeiro porque se ele é o Messias, ele não poderia morrer, porque o Messias deveria triunfar. E Jesus então apresenta não um caminho de glória, mas um caminho de sofrimento, um caminho que também os seus discípulos são chamados a percorrer. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, quando nos depararmos com essa pergunta, que também ela possa ecoar no nosso coração nessa tarde: e vós quem dizeis que eu sou? Se afirmarmos como Pedro que Jesus é o Messias, que nós tenhamos a certeza que ele é o Messias sofredor, o Messias enviado da parte de Deus, não para nos libertar do governo, mas para nos libertarmos da escravidão ao pecado, para nos libertarmos das trevas, para nos libertar do nosso egoísmo e da nossa indiferença. Teoricamente falando, nós sabemos que Jesus é o Senhor, que Ele deveria ser o Senhor da nossa vida. Mas nós sabemos que às vezes a prática é totalmente diferente. Quantos de nós temos outros senhores, colocamos outras coisas no lugar de Jesus e não permitimos que Ele seja o Senhor da nossa vida? E também diante do caminho de sofrimento, nós rejeitamos, porque nós queremos um caminho de glória. Lembremos que a glória de Cristo passa pelo caminho do Calvário e passa pela cruz. Para chegarmos ao Jesus glorioso, nós devemos passar pelo Jesus crucificado. E muitas vezes nós devemos fazer uma pergunta: qual Jesus eu sigo? O Jesus que cura, que liberta, que multiplica os pães, o Jesus dos milagres, ou eu sigo o Jesus Cordeiro, que se doa, que se sacrifica? Às vezes, quando nós vamos atrás daquilo que Jesus pode realizar, nós vamos atrás dos seus milagres, nós vamos atrás do pão que Ele pode multiplicar. Quando nós escutamos as palavras que nós escutamos de Jesus no Evangelho de hoje, às vezes também nos assusta. Às vezes também nós queremos nos afastar dele, porque não é esse o caminho que nós queremos. Queridos irmãos e irmãs, antes de decidirmos qual é o caminho que nós queremos percorrer, perguntemos a Deus qual é a sua vontade na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós percebemos que em tudo
Jesus buscou fazer a vontade do Pai, até mesmo ser pregado numa cruz para a salvação de todos nós. Jesus se doa, Jesus se entrega por todos nós. E assim, então, nós somos chamados a fazer também na nossa vida. Nós somos chamados a seguir o caminho do Mestre, seguir o caminho do Jesus Cordeiro, doando a nossa vida, fazendo o nosso sacrifício de louvor a Deus. Um dos símbolos da Eucaristia é o símbolo do pelicano, que se fere para alimentar os seus filhotes. No nosso altar nós temos este desenho do símbolo do pelicano. Quando nós olhamos para essa imagem, nós percebemos que o pelicano, ele vai ferindo a própria carne, ele vai tirando da própria carne para alimentar os seus filhotes. Da mesma forma, Jesus, sendo pregado no alto da cruz, se doa a todos nós, se entrega a todos nós para a nossa salvação. Ele vem ao nosso encontro porque nos ama. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos ali a manifestação do amor de Deus. Santo Agostinho vai nos dizer que nós devemos nos tornar aquilo que nós recebemos. Também nós, quando comungamos o corpo de Cristo, devemos nos tornar presença de Cristo no meio dos homens, presença de Cristo no mundo, levando a sua luz para aqueles que ainda vivem nas trevas, levando a sua luz para aqueles que vivem na escuridão e que ainda não foram iluminados por Cristo. No rito, na parte do ofertório, tem uma oração que o padre faz e geralmente o povo não escuta. É a oração, então, quando nós colocamos uma gota de água no vinho. Nós colocamos uma quantidade de vinho e apenas uma gota de água. E que significa isso? Nós, padres, então, rezamos: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A nossa humanidade é como aquela água que cai e dissolve no vinho. Nós não conseguimos mais separar. Permitamos também que nós nos tornemos presença de Cristo no mundo, a ponto de que não façamos mais a nossa vontade, a ponto de não realizarmos os nossos desejos, mas somente a vontade do Pai. Que os nossos desejos humanos se dissolvam também na vontade divina do Pai. Quando nós falamos participar da divindade de Cristo, não significa que nós nos tornamos Deus, mas ao contrário, nós tornamos presença de Deus no mundo. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, ao recebermos Jesus na Eucaristia, nós possamos pedir a Ele que Ele nos vença, que Ele vença os nossos desejos, que Ele vença os nossos egoísmos, de tal forma que, nos assemelhando a Ele cada vez mais, nós possamos então ser a sua presença aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.